Olá, tudo bom? Então, vocês me pediram os livros que vocês gostariam que eu fizesse resenhas. E a gente vai começar hoje por um livro muito bacana. Quer dizer, o livro não é tão bacana, mas é legal vocês terem pedido, que é O Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarium. Bom, esse vai ser o primeiro de uma série, então eu quero avisar que eu sou uma historiadora, eu sou uma acadêmica, pesquisadora, mas eu não vou trazer uma resenha acadêmica no meu canal do YouTube. Eu pretendo trazer sempre resenhas mais informais, de uma forma que todo mundo possa entender, justamente porque eu acredito que a academia, ela necessita começar a dialogar com quem está fora da academia. Então, a minha ideia de trazer a resenha desses livros aqui é uma forma de eu colocar isso mais perto de vocês e fazer com que vocês entendam por que história é importante. E de como que um livro tão antigo, porque a gente vai ver que esse livro é bem antigo, como que ele ainda conversa com a nossa sociedade atual, principalmente com a sociedade brasileira hoje. Então, essa é a proposta da minha resenha, é um vídeo curto, é algo leve, é mais para vocês interagirem e falar, nossa, estou com vontade de ler esse livro, acho que vai ser muito importante para mim eu ler esse livro. Então, vou começar por ele, o nome dele é em latim, né, Maleus Maleficarium, que traduzindo bem ao pé da letra, é realmente Martelo das Feiticeiras. Esse livro, ele foi escrito no final do século XV, ele é de 1487, ele foi escrito por dois inquisidores, pelo Kremer e pelo Sprenger. Eles eram teólogos, eles eram inquisidores oficiais, mas na realidade, hoje, historiograficamente, a gente sabe que quem escreveu o mesmo livro foi o Kremer. Então a gente considera ele como o principal autor. Esse livro está muito em voga, né? Eu vejo muitas pessoas falando dele, ele voltou com uma força muito grande. Eu acho que desde de 2005 para cá eu vi uma força muito grande nele. Ele não é o único dessa onda que teve, né, no século XV, ele é do final do século XV, como eu já falei. Para vocês terem uma ideia de como que esse tipo de manual, de enciclopédia foi tão utilizado na época, eu vou citar alguns nomes aqui. O Compêndio Maleficarium, que é de 1608, o Formicários, que é bem interessante, que é uma ligação das mulheres com os demônios e a vida sexual delas, que é de 1475. Teve o Daemonology, que é de 1597, e o que seria o pai desse daqui, que quase não é falado, que foi o Directório Inquisitorium, que é de 1376. Na verdade, na minha pesquisa, eu senti que o Kremer, ele meio que deu uma plagiada nesse Directório Inquisitorium, só que ele não fala. Mas eu fiquei pensando, como historiadora, por que esse livro está tão em voga e por que os outros não estão? A Inquisição dele é totalmente sobre mulheres, em nenhum momento ele fala sobre homens. E aí, como a gente vem digamos, numa evolução feminista, o feminismo está muito forte, ele volta a ficar muito forte, eu acredito que esse livro tenha sido resgatado daí, né? Então, por isso que ele está realmente muito em voga no momento. Eu não vou ficar passando citações do livro, a ideia não é essa, mesmo porque os vídeos são curtos, eu não tenho tempo para isso. Mas o que é importante falar desse livro é como ele é atual. Se você jogar no Google hoje, procurar resenhas sobre esse livro, as pessoas riem desse livro. Inclusive, eu achei termos assim, esse livro é risível, esse livro é bobo. Só que se você ler o livro, você vai ver que muitos dos discursos que certas pessoas, que certos políticos e religiosos têm hoje, é muito parecido com esse livro. E na história, a gente sempre diz, né, os historiadores têm sempre cuidado de não tirar o homem do seu tempo. Era a Renascença, na época que esse livro foi escrito, então eram novas ideias, sabe? A gente já não estava mais tão naquela idade média, assim, era a Renascença, era ali as artes surgindo, né, algo muito forte, e a Inquisição estava pegando fogo. E por isso que a gente estuda história, né? Porque se a gente olha para o passado, a gente vê que ela vem se repetindo porque a gente é um bando de poia, isso que a gente é, né? Porque a gente apanha e faz a mesma merda sempre. É impressionante. Por quê? Porque vocês não estudam história. Se vocês estudassem história, vocês não iam falar tanta merda. Eu quero lembrar que a gente fica rindo dessas pessoas, só que hoje as pessoas ainda estão dizendo que a Terra é plana. Hoje as pessoas ainda acreditam que não precisa tomar vacina da catapora, do sarampo,
porque é algo de Deus e não precisa, e o meu filho vai ser curado. Então, se você está rindo desse livro, você está rindo de hoje, você está rindo do agora. E é por isso que eu fiz tanta questão de trazer esse livro, e para complementar ele, no nosso próximo vídeo eu vou falar de um outro livro que complementa ele. Então, primeiro passo importante, não rir do livro. É um livro difícil de ler. Primeiro que quando você pega mesmo a parte antiga, que foi escrita pelo Kremer, foi traduzido de um latim arcaico, né? Eles escreviam em latim, porque era a língua oficial dos monges. E segundo, que é um livro triste de ler. A maioria dos livros que são enciclopédias ou que são manuais, principalmente manuais, eles se comportam dessa forma, né, do século XIV, no século XV, no século XVI. Primeiro, ele monta uma emoção em você. Tá? Isso é construído para ser assim. Primeiro, ele monta uma emoção. Então, a primeira parte desse livro, ele vai falar do demônio. Ele vai falar que o demônio existe, que o demônio é perigoso, que o demônio está instalado e é uma construção para você sentir medo. Então, o primeiro passo desse livro é de colocar medo. E, além dele montar o demônio, ele também monta um Deus que é castigador. Um Deus que você precisa ter temor, né? Quando eu era criança, eu ouvia essa frase, você precisa temer a Deus. Eu falei, porra, que Deus é esse que eu preciso temer? Se Deus não deve ser legal, eu não quero temer a Deus. Isso eu tinha uns 8 anos, eu ficava muito chocada, assim. Aí, a segunda parte do livro é você identificar quem traz o medo, né? Quem é que traz o medo ali para sua aldeia? Quem é que traz o medo para o seu pasto, para o seu pequeno plantio? É a bruxa, é a mulher. Então, a segunda parte é como você identifica uma bruxa. E essa segunda parte ela é bem didática mesmo, né? Ele explica, tem várias explicações que vocês podem rir, mas não é para rir, né? Como, por exemplo, uma mulher, se ela planta uma oliveira, uma semente de oliveira, se a oliveira não nasce, é porque ela é bruxa, né? Se uma mulher já fez um parto, ela pode ser bruxa. Então, vocês imaginam que em 1487, a maioria das mulheres sabiam fazer um parto. Se uma mulher usa uma determinada erva, ela é bruxa. Naquela época não existia alopático. Então, todas as mulheres, provavelmente, utilizavam alguma erva para tratar de alguém. Então, é muito didático. E esse didatismo, ele também é construído para você ter raiva da mulher. É bem misógino mesmo. A terceira parte fala como punir. Então vem realmente, de fato, a Inquisição. Entra as punições e as torturas. E nessa parte das torturas, o livro é bem angustiante, né? Porque ele ensina como deve ser a tortura, porque esse é um livro, gente, você imagina que quem ia ler esse livro não era ali o Zezinho das Couves, né? Quem ia ler esse livro eram monges, eram padres que eram chamados nas aldeias porque tinha uma bruxa e ele tinha que tirar lá o demônio do corpo daquela mulher. Né? E lógico que a forma de tirar, a forma final sempre era queimando essa mulher, ela indo para a fogueira. A questão é que quem caía nesses manuais, quem era pego por esses manuais e era chamado pelo Santo Ofício, que era o órgão da Inquisição, não sobrevivia. Era muito difícil. Quem era chamado pela Inquisição? As mulheres pobres e algumas ricas. Então, tem 2 lugares também quem eram essas mulheres. Por que as mulheres pobres eram chamadas para a Inquisição? Por que fica claro nesse livro, não só nesse livro, como nos outros manuais? As mulheres, no cotidiano delas, elas detinham um poder. Só que não era um poder patriarcal, como a gente entende poder hoje, sabe? Para eu não ser anacrônica. Só que uma pessoa que sabia curar doenças, uma pessoa que sabia utilizar a erva certa para uma determinada doença, uma pessoa que sabia fazer um parto, fazer um bebê nascer, uma pessoa que conseguia curar crianças de uma doença que ninguém sabia o que era, ela lá, com algum tipo de erva ela conseguia, ela tinha um poder. Só que o poder dela não era temeroso, não era um poder que as pessoas a respeitavam porque tinham medo dela, mas sim porque ela curava, mas sim porque ela era amorosa, porque ela era solidária. Então é um outro tipo de poder, porque quando a gente fala poder hoje em dia é um poder muito patriarcal. Então eu também tenho que pontuar muito isso. E a igreja não queria que essas mulheres tivessem mais um poder. Por quê? Porque estava em construção, né, já de muito tempo, de longos séculos, a construção do poder da instituição religiosa, no caso, na época católica. E para essa instituição ela ter poder de fato, para as pessoas acreditarem que o poder emanava de algo superior e divino, essas mulheres não poderiam ter mais o poder, porque a partir de agora, quem que cura? É Deus.
Quem que faz o parto? É Deus. E quem são os representantes de Deus na Terra? São os monges. Então, tinha que ser retirado o poder dessas mulheres, porque essas mulheres, elas representavam um lugar de embate com a igreja, mesmo elas não querendo, mesmo elas sendo analfabetas. Né? Só o fato delas saberem curar, delas saberem parturiar, já era o suficiente para que a igreja odiasse essas mulheres e criasse um pensamento, uma ideologia misógina nessa sociedade. E claro, por outro lado, também existiam as mulheres ricas, né, que caíam nesse lugar, que também eram inquisitoriadas, menos porque elas tinham a proteção das famílias delas, mas era muito comum, por exemplo, uma mulher que por um acaso ficou viúva, por exemplo, e o marido era muito rico, ela era muito rica. Era muito comum essa mulher também ser chamada para a Inquisição e ser morta. Às vezes o próprio filho, ou um irmão, ou o próprio pai acusava ela de bruxa para ela ser morta e toda aquela grana dela ficar com a família. Também era utilizado para isso, para tirar o poder dessas mulheres, né? Mas o mais interessante para um historiador e que eu quero passar para vocês é de como o cotidiano das mulheres, o cotidiano feminino, né, o dia a dia de uma mulher, ele é posto nesses livros de uma forma demoníaca. Então, tudo que uma mulher poderia fazer está nesse livro, né? É posto nesse livro. Esse livro ele não dá trégua para nenhum questionamento. Então, por exemplo, pensa, se uma mulher que você conhecia, ela era uma serva do demônio, o que você pensaria? Né? Então essa mulher ela tem que ser rica, pelo menos uma serva do demônio, né? Ela tem que estar muito rica. E essas mulheres não eram ricas, elas eram mulheres extremamente pobres. Então um dos questionamentos que tinha muito na época, né, que começa a ter, pô, mas se ela é serva, por que ela não está rica? E aí eles derrubam esse questionamento. Eles falam, não, ela não é rica, porque, na verdade, eles chegam em algum momento no livro a falar que o diabo ele serve a Deus. Né? O diabo serve a Deus para pegar as mulheres mentirosas, né? Para pegar as mulheres ruins, para cair na lábia, né? E por isso que elas não são ricas, porque é como se o diabo entrasse na vida delas para acabar mesmo com a vida delas, só porque elas são ruins. Mas quem disse que elas são ruins? Né? Quem inventa isso? Então, é uma briga social, é uma briga de poder. As mulheres têm um poder amável, nutridor, que atrapalha a domesticação, o poder da igreja, que é extremamente patriarcal. É um livro que eu fiz questão de começar por ele, porque ele está muito atual, sabe? Muitas das coisas que eu ouço as pessoas falando na rua, que eu ouço alguns religiosos falando, alguns políticos falando, tá nesse livro. A gente está em 2019, esse livro é de 1486, e aí eu me pergunto, dá para rir de um livro desse? Não dá. Eu acho que a gente tem que começar a chorar, porque a coisa está séria, a coisa está muito grave. E esse livro, ele é muito bem explicado por uma pesquisadora, que é o nosso próximo vídeo dessa série de resenhas, que é o Cálice e a Espada, que a gente entende como que chegou até aqui, né? Como que as mulheres elas são completamente silenciadas e hoje ainda é assim, num outro formato, mas a estrutura é a mesma. Então, é um livro atual, sim. É um livro triste, se você não tiver estômago, não leia. E extremamente atual, para quem diz que o livro está ultrapassado, que o livro é de rir. O livro não é de rir. Eu gostaria muito que ele fosse um livro de rir, mas não é. Então fica aí a dica para um livro que você precisa ler, se você é brasileira, se você está passando pelo momento atual. Eu fico até assim, caramba, e se alguém pega esse livro e resolve fazer um tipo estilo 2019, né? O que acontece? Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo, na nossa próxima resenha de livros. E se você curte resenha de livros, se você quer que eu faça mais resenhas, com a minha visão de historiadora, mas sempre tentando um diálogo entre a academia e vocês, é só pedir aí nos comentários o livro que você quer que eu resenhe, tá bom? Um abraço, até a próxima!